Gênesis capítulo 17, os irmãos acompanharão a leitura dos versos 9 a 14. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Vamos orar. Deus amado e Salvador das nossas almas, teu povo reunido em tua presença, por meio de Cristo Jesus, nosso amado Redentor, teu Filho bendito, se achega a ti a fim de exaltar o nome da tua majestade. E que privilégio temos, privilégio de exaltar o Senhor por meio de louvores, privilégio de falar contigo por meio das nossas orações, mas sobretudo privilégio de ouvir a tua voz que ecoa por meio da tua palavra. Tua palavra nesse instante foi lida e será pregada, Pai, que o Senhor nos ajude, iluminando o nosso entendimento a fim de podermos compreender a Escritura Sagrada para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fazer parte da igreja cristã é uma bênção infinitamente grande. Se você entende que nós fomos retirados desse mundo caído, desse mundo em trevas, colocados na igreja de Cristo a fim de viver para a glória do Senhor, você tem que buscar dia após dia alcançar esse objetivo. Porém, com o passar dos anos, não é muito difícil perceber que muitos daqueles que estão na igreja, até mesmo aqueles que nasceram em um lar cristão, que foram educados numa família que teme ao Senhor, que aprenderam as Escrituras desde pequenos, eles querem ir para fora da igreja e às vezes com o discurso de eu preciso experimentar um pouquinho das coisas desse mundo. Eu nasci num lar cristão, eu não sei o que está lá fora. Como é que eu sei que eu sou crente se eu nunca vivi o outro lado? Por outro lado, aqueles que não nasceram no lar cristão, como eu, e vieram para a igreja após adultos e conheceram todo o outro lado, não muitas vezes nós também desanimamos na fé. Se você olhar para as cartas do Apocalipse, você vai ver que Jesus Cristo vai fazer uma acusação bem direta à igreja de Éfeso, dizendo que aqueles irmãos haviam perdido o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor. Então esse não é um problema somente de pessoas que nasceram na igreja e viveram na igreja, mas é um problema de pessoas que foram inseridos no corpo da aliança, na família da aliança, depois já de adultos. E nós precisamos saber lidar com isso e entender a bênção que é fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E aí talvez na cabeça de alguém pinte aí a dúvida: mas pastor, se nós vamos falar da bênção de pertencer à igreja de Cristo, por que é que nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento em vez de um texto de Atos dos Apóstolos? Não é muito mais fácil você entender a bênção da igreja olhando para o Novo Testamento, já que não havia igreja no Antigo Testamento?
Então é preciso entender que a escritura de Gênesis e Apocalipse vai falar a respeito de Deus trazendo o seu Filho ao mundo para salvar o seu povo, a sua igreja. E a igreja de Cristo Jesus é tão somente esse povo escolhido por Deus, que no Antigo Testamento estava restrito ou mais presente em Israel, e no Novo Testamento começa a se expandir um pouco mais, mas é um só e o mesmo povo. E o chamado de Abraão mostra exatamente isso. Abra a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Gálatas e você perceberá exatamente isso. Veja como Paulo aqui está argumentando com a igreja dos Gálatas. Versículo 6, ele está dizendo: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo se dirige a uma igreja neotestamentária e ele fala do exemplo de fé do patriarca Abraão. A discussão é: nós não podemos ser salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que Abraão creu em Jesus Cristo, não como nós, que já sabemos que ele veio, mas na promessa de sua vinda. Abraão creu no Messias. E então o que Paulo fala no versículo 6, fala diretamente a nós: sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. Paulo está dizendo que nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, são os verdadeiros filhos de Abraão. Então volte lá para o livro de Gênesis, no capítulo 17, e você vai perceber que o contexto da nossa passagem, ele vai esclarecer algumas questões que estão acontecendo aqui, do versículo 9 ao verso 14, que foram os versos lidos nessa noite. Veja que do versículo 1 até o versículo 3, Deus havia confirmado a Abraão a aliança que ele tinha feito com o patriarca. Veja lá: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou. E a partir desse momento, o que você tem são os benefícios que Abraão e a sua descendência, da qual fazemos parte, segundo Paulo fala no Novo Testamento, os da fé é que são verdadeiramente filhos de Abraão. Quais são os benefícios que nós temos por estar na aliança? Ele vai dizer então no verso 4: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Muitas nações viriam de Abraão. Mas como isso é possível, se o povo que vem de Abraão é o povo judeu? Porque o Evangelho, ou Cristo, o Messias, não vem só para o judeu, ele vem para pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Daí você ter uma promessa de uma semente que se multiplicaria, e de Deus dizer: olhe para o céu, Abraão, e você vai ver que a sua descendência será maior do que as estrelas. Se você não pode contar nem as estrelas, você também não pode contar a sua descendência. Verso 5, Deus muda o nome, diz de novo: Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Atente para isso. Aqui já está descrita a linhagem real que vem de Abraão, cujo rei dos reis e senhor dos senhores é o Senhor Jesus Cristo, o grande rei que procede de Abraão. Ele diz mais: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei
o seu Deus. E agora Deus prometeu um povo grandioso, Deus prometeu um rei que virá de Abrão, Deus prometeu uma terra para onde esse povo se dirige, e como vimos na escola dominical, terra que nós ainda não alcançamos, terra que nós almejamos, terra para onde estamos peregrinando como povo do Senhor. A Canaã terrestre, ela só apontava para Jerusalém celestial. Deus, ele então reafirma a sua promessa com Abrão, confirma, e tudo isso do tempo que Deus quis fazer com Abrão. O texto que decorre agora, o que nós lemos e que vem após todo esse contexto, é o texto onde a circuncisão, o sinal de que as pessoas pertenciam à aliança, ele é instituído por Deus. E você vai perceber nesse texto algumas realidades a respeito do sinal da aliança abraâmica. Qual é a primeira verdade, realidade que você percebe aqui a respeito da circuncisão, do sinal da aliança com Abrão? Primeiro, a circuncisão, ou o sinal da aliança com Abrão, marcava a inclusão de alguém no povo da aliança. Dê uma olhada nos versos 12 e 13. Mantenha a sua Bíblia aberta e confira para ver se as coisas são de fato assim. Veja os versos 12 e 13. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Estes 2 versículos mostram exatamente que a circuncisão é que marca o início ou a inclusão de uma criança na comunidade da aliança. Todos os homens de Israel, eles deveriam receber o selo da aliança. Eles deveriam receber um sinal que apontava para a bênção de pertencer ao povo de Deus, ao povo exclusivo de Deus, como nós cantamos aqui nessa noite. É por isso que o texto no versículo 12, na parte A, vai dizer que todo macho nas vossas gerações, todos os homens de Israel então precisariam submeter-se, e isso era feito já na infância, ao sinal da aliança. E no verso 13, Deus enfatiza que não só aqueles que nasciam filhos de pessoas que eram do povo de Deus, mas também aqueles que estavam sob a sua responsabilidade. É por isso que diz o verso 13: será circuncidado o nascido na sua casa, o comprado por seu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne. E talvez isso soe estranho para muitas pessoas, porque nós não entendemos o que acontecia no Antigo Testamento, muitas vezes, no sistema de escravidão. Logo nós comparamos a escravidão do Antigo Testamento à escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, onde os negros eram maltratados. Não era assim a escravidão em Israel. Havia várias ocasiões em que alguém poderia se tornar um escravo. Por exemplo, se você devesse a alguém e não tivesse como pagar, você não ia para o SPC ou ia para a cadeia. Você se vendia como escravo, até pagar a dívida. Você trabalhava um bom tempo como escravo, assim que a sua dívida fosse paga, você estava liberado, alforriado, a não ser que você optasse em permanecer escravo. Por que alguém permaneceria escravo, se é uma situação tão ruim? Exatamente porque a situação não é tão ruim assim. Nós já vimos aqui, capítulos atrás, quando Abraão estava reclamando com Deus de ainda não ter descendência, e dizer: Deus, escravo vai ser o meu herdeiro. Damasceno Eliezer. A posição de Eliezer não era ruim, ou seja, o senhor daquela casa, responsável pelos escravos, precisava cuidar e cuidar bem dos seus escravos, porque se ele maltratasse um escravo e ferisse gravemente, ele precisava alforriar o seu escravo.
Eles eram bem cuidados. É por isso que quando Deus está falando da aliança e da bênção de pertencer ao povo, Ele está dizendo: o senhor da casa, o líder, o cabeça da casa, ele é responsável por toda a sua descendência. Então, quando nascer um filho a você, coloque nele o sinal da aliança, a circuncisão. E quando nascer um escravo na sua casa, pelo qual você também é responsável, coloque nele o sinal da aliança. É por isso que o texto está dizendo, tanto nascido em casa, quanto o comprado por seu dinheiro. Quando você vai no livro de Êxodo, no desenrolar aqui da revelação, você vai perceber um pouco mais. Se você conhece bem a teologia a respeito da igreja, você sabe que na igreja nós temos 2 sacramentos: batismo, ceia do Senhor. Batismo marca a entrada no povo de Deus. A ceia do Senhor lembra-nos de que Jesus Cristo foi moído em nosso lugar, deu o seu corpo e o seu sangue para redimir a nossa vida. E você sabe também que para que alguém participe da ceia do Senhor, é preciso que antes ele se submeta ao batismo. Não é isso que acontece? Pois não é que no Antigo Testamento havia um rito de entrada no povo de Deus, que era a circuncisão, e um rito para lembrar que Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito? Qual era o nome desse rito? Páscoa. A Páscoa era o tempo ou o dia em que os judeus se assentavam para lembrar da libertação. E lá no capítulo de número 12 de Êxodo, você tem a instituição da Páscoa. Deus estava para libertar o povo do cativeiro, e antes de dar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus institui a Páscoa e vai dizer o seguinte: um cordeiro precisa ser morto. Esse cordeiro precisa ser morto, o seu sangue precisa ser passado na verga das portas, porque quando vier o anjo para matar os primogênitos, quando ele vir o sangue, ele passará por aquela casa. Não era assim? O que isso, para onde isso aponta? Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue, se estiver sobre você, te livra da ira do Senhor. Veja então algo interessante no verso de número 48, Êxodo 12, 48. 47 primeiro. Toda a congregação de Israel o fará. Fará o quê? Comerá o cordeiro da Páscoa, comemorando que Deus com mão forte libertou do cativeiro. Mas veja o verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso participará dela, da Páscoa. Você tem um estrangeiro junto com você na sua casa, ele olha, ele entendeu o rito da Páscoa, ele quer celebrar a Páscoa. Circuncídio. Ele tem fé em Deus. Então, em quem era aplicada a circuncisão? Em crianças de 8 dias que pertenciam ao povo de Israel, em escravos e filhos de escravos de Israel, mas também era um sinal aplicado a todo aquele que se convertia ao Deus dos judeus. Todo aquele que entendia quem era o Deus dos judeus precisava ser circuncidado para comer a Páscoa, porque nenhum incircunciso pode comer da Páscoa. Quando você vai lá para o Novo Testamento, Lucas capítulo 2, verso de número 21, atente comigo para isso. Lucas 2, verso 21, você vai perceber que o próprio Jesus, como um filho de um bom judeu, teve de ser submetido à circuncisão. Veja lá no versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado o menino,
deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Jesus, ele é circuncidado ao 8º dia, porque ele precisa cumprir toda a lei do Antigo Testamento. Afinal de contas, ele veio para cumprir a lei, e se ele não cumpre a lei, ele não pode ser o redentor das nossas almas. Ele é apresentado então à circuncisão, ele recebe o sinal e o selo de que ele pertence ao povo de Deus. Quando adulto, ele se apresenta para um outro ritual. Ele se apresenta ao batismo de João Batista, que não pode ser confundido com o batismo cristão. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. O batismo de João Batista era um rito de purificação, e é por isso que quando João Batista fica titubeando, dizendo: eu não quero te batizar, porque eu que preciso ser batizado, Jesus vai responder dizendo: convém que se cumpra toda lei. Por isso não é o batismo do Novo Testamento cristão, era a lei que precisava ser cumprida. É isso que o Senhor Jesus está fazendo ali. Jesus então começa o seu ministério, Jesus prega, Jesus liberta os cativos, Jesus morre, Jesus ressuscita. Antes de ascender aos céus, o Senhor Jesus dá ao seu povo um outro sinal, para que seja marcada a entrada do povo na aliança. Mateus capítulo 28, verso 19, veja o que está dizendo o texto: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O batismo cristão é agora o sinal que o povo tem para simbolizar que alguém pertence ao povo de Deus, ou à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é que muda o sinal de circuncisão para batismo? Jesus Cristo. E por que ele pode fazer isso? Porque ele é o anjo da aliança. Porque a aliança é estabelecida com ele. É ele quem muda o sinal. Mas veja, o sinal muda, a simbologia permanece a mesma. Em quem é batizado, quem faz parte do povo de Deus. E aí nós pensamos em algumas aplicações aqui sobre isso. Nós sabemos que há muitas objeções, e de muitos no meio cristão, ao batismo de crianças, ao batismo infantil, quando nós apresentamos as crianças para o batismo. Mas se o batismo é de fato um substituto da circuncisão, nós podemos inferir com precisão de que ele pode e deve ser administrado às crianças. Mas aí vem alguém e diz assim: mas espera lá, não há um texto sequer no Novo Testamento que manda batizar crianças. Verdade? Sim, não tenha dúvida. Outros vão dizer: mas não aparece nenhuma criança sendo batizada no Novo Testamento. É verdade? Sim, não há nenhum registro no Novo Testamento. Mas se você não entender a teologia do pacto que Deus fez com o seu povo, você não entende a razão de batizarmos as crianças. Nós batizamos as crianças porque, tais como os filhos dos judeus, elas também pertencem ao povo de Deus. E já que a aliança permanece a mesma, nada mais natural do que continuar aplicando o sinal do pacto aos nossos filhos. Seria muito estranho para um judeu que está aguardando o Messias prometido, que agora tenha os seus filhos excluídos do pacto, depois de muitos anos tendo os filhos congregando junto, sendo parte do povo de Deus. Um judeu não entenderia que essa é uma nova aliança, que essa é uma aliança melhor do que a anterior. Como é que ela pode ser melhor se antes meu filho era contado como povo e agora ele não é mais contado como povo? Não é, pastor, é criança, né? Não é contado como povo. Para ser contado como povo, precisa ser aplicado nele o sinal do pacto. Mas aí alguém vai alegar também: não, mas pastor, no Novo Testamento diz que aquele que crer e for batizado vai ser salvo, e uma criança não pode crer. Bom, os filhos dos judeus também não podiam crer quando eles eram circuncidados. Eles eram crianças. Mas se você entende mesmo que o texto que diz: aquele que crê
e for batizado será salvo é um impedimento para o batismo de crianças, você precisa necessariamente crer que esse texto é também um impedimento para a salvação de crianças. Porque se a criança não pode crer, e por isso ela não pode ser batizada, ela não pode ser salva. Porque a salvação é por meio de Cristo. Não é isso que o texto está ensinando. Não é a respeito disso que o texto está tratando. O batismo é o sinal da nova aliança, e ele é aplicado nas crianças que nascem numa família do pacto, e também naqueles que se convertem e querem fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas como é que eu sei que o meu filho é crente? Você não sabe. Você só sabe que ele teve a bênção de nascer num lar pactual. Mas pega o argumento para qualquer pessoa que é apresentada ao batismo. Como é que você sabe que aquela pessoa adulta que está se apresentando ao batismo é crente? Você não conhece ninguém que foi batizado e que abandonou a fé? Eu conheço várias pessoas. Nós não temos garantia nem que os adultos que são batizados vão permanecer na fé. Isso não pode ser um impedimento para que crianças sejam apresentadas ao Senhor por meio do batismo. E pior, e muitos daqueles que negam o batismo infantil por dizer que não está na Bíblia, trazem as crianças à frente da igreja para apresentá-las e consagrá-las, mas isso também não está na Bíblia. De onde tiraram isso? Se você precisa de uma base bíblica para batizar, você precisa de uma base bíblica para apresentar o seu filho. Você está apresentando diante de Deus alguém que não é crente? Para quê? Não, é para consagrar a Deus. Consagre-o do jeito que Deus estabeleceu. Aplique nele o sinal da aliança. Porque o batismo mostra a bênção de pertencer ao povo de Deus. Negligenciar o sinal da aliança é colocar-se sob o juízo de Deus. Mas tem mais, olhe para o texto. O sinal marca a entrada no povo de Deus, mas o sinal também lembra que Deus exige obediência do seu povo. Veja os versos 9 e 14, são os dois versos do início e do final desse trecho bíblico. Verso 9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Verso 14: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo. Quebrou a minha aliança. No primeiro e no último versículos desse trecho aqui do texto, Moisés chama a atenção para a obediência à lei do Senhor. É por isso que ele diz: guardarás. A ideia de guardar aqui é vigie, observe, preste bem atenção, porque o Senhor, que chama pessoas para o seu povo, ordena a obediência aos princípios estabelecidos no pacto. E aí não somente aos pais, mas também aos filhos é exigida essa obediência. Verso de número o verso de número 9: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. Eles precisam se adequar aos mandamentos do Senhor. Veja lá no versículo 1 do capítulo 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Essa é uma ordem para Abraão e essa é uma ordem para a descendência de Abraão. Todos aqueles que estão fazendo parte do povo de Deus precisam se adequar à lei do Senhor. E aquela marca, a circuncisão, ela servia como uma constante lembrança dessa obrigação. Todos os homens que tinham a marca no corpo, ao se despir, lembravam do seu compromisso com Deus. Eles estavam de fato marcados. Eu preciso obedecer a Deus.
todo dia o israelita, o judeu, ao se despir, ao tomar o seu banho, se lembrava disso. Eu preciso obedecer ao Senhor. E o verso 14 mostra a seriedade de tudo isso. Aquele que fosse submetido que não fosse submetido à circuncisão, estaria debaixo do juízo de Deus. Veja o verso 14: o incircunciso, que não for circuncidado na carne, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Não era algo de somenos. Deus não estava dizendo assim: olha, tem um sinal aqui, os pais que acharem que devem, aplique ao seu filho. A obediência aos preceitos do pacto começava exatamente na aplicação do sinal da aliança. E se o pai havia falhado nisso, ele falharia no resto todo. Alguns sermões atrás, ainda aqui sobre a vida de Abraão, eu lembrei de Moisés, que não circuncidou seu filho e Deus quis matá-lo. Deus só deixou Moisés de lado quando a sua esposa foi correndo e tirou o prepúcio do menino, lançou aos pés de Moisés, dizendo: você é sanguinário. E falou isso por causa da circuncisão. Deus leva a sério os preceitos do pacto, Ele leva a sério a sua lei, e Ele olha para o seu povo e diz: vocês precisam guardar a lei. Lógico que não para ser salvos, mas porque vocês fazem parte do povo da aliança, do povo que é chamado para ser santo, e a santidade só vem por meio da guarda da lei, aplicada no coração pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. A obediência ao Senhor então começa na submissão à ordenança de receber o sinal da aliança. Quem não obedecer será cortado do povo. Agora, aos que se submetiam, ou aos que eram submetidos ao sinal, era uma lembrança da sua obrigação. Aos que se rebelavam contra o Deus da aliança, era uma constante lembrança da sua condenação. Uma constante lembrança da bênção que você teve de nascer num lar do pacto e ter rejeitado o Senhor. E aí nós podemos pensar em algumas aplicações nossas como igreja. Eu já disse que o que toma o lugar da circuncisão é o batismo. O batismo também é um sinal que aponta para a nossa obediência. Batizados são aqueles que vão obedecer ao seu Senhor. Receber o sinal da aliança é sinal de obediência que deve vir marcado por uma vida inteira de obediência ao Senhor. Vai lá em Romanos, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Veja o que Paulo diz aí nos versos de número 25 e 26. Paulo está lidando aqui com um público misto, de judeus e de gentios. Judeus que achavam que seriam salvos por serem judeus, por terem nascido numa casa que aplicava o sinal da aliança. E aí então Paulo diz no verso de número 25: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão. Veja que Paulo está colocando aqui os judeus num beco sem saída. Ele está dizendo o seguinte: você está aí orgulhoso de ser circuncidado. Essa sua circuncisão significa que você precisa ser obediente a Deus, e você está rebelde. Sabe para que vale a sua circuncisão? Para nada. Mas olha aquela pessoa que não foi circuncidada, olha o incircunciso, ele está obedecendo a Deus, porque aqui o judeu estava se apegando à marca da circuncisão, e Paulo estava dizendo que aquele homem, aquele incircunciso,
que observa o preceito da lei é considerado como um circunciso. E o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, aponta exatamente para essa realidade da obediência exigida por Deus. Viver sem obediência ao Senhor é o mesmo que viver fora do pacto. Isso era realidade para o judeu, isso é realidade para a igreja. Não pense que por ter sido batizado e ser membro da igreja, que automaticamente Deus está se agradando de você, se você não tem se esforçado para viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Não se engane. Sempre o sinal da aliança vem acompanhado de obediência, mas tem muita gente que acha que porque nasceu num lar cristão, porque foi batizado, que está seguro, e ao invés de confiar em Cristo, confia no batismo, confia no sinal, do mesmo jeito que o judeu, ao invés de confiar no Messias que viria, confiava na circuncisão. Não há diferença nessas coisas. E é claro que nós sabemos que o único que obedeceu a todos os preceitos da aliança, de forma plena e satisfatória diante de Deus, foi o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. O único que não quebrou uma lei sequer. É por isso que a graça é por meio da fé naquilo que Ele fez, na sua obra, na sua obediência perfeita, na sua morte em nosso lugar. Mas isso não livra o seu povo de também se adequar à lei, a fim de honrar aquele que nos salvou pela graça. Esse é o processo que a Bíblia chama de santificação. Deus requer obediência de cada um de nós. Você precisa observar os mandamentos, você precisa conhecer os mandamentos. Infelizmente nós vivemos um mundo onde os cristãos acham que tudo aquilo que está no Antigo Testamento não vale para nós. Nós somos igreja, pastor. A lei que vale é a lei do amor. Que lei é essa do amor? Sabe como que pratica a lei do amor? Não, a lei do amor é você não roubar. Não, essa é a lei lá do Antigo Testamento. Ah não, a lei do amor é você obedecer sua mãe. Não, essa é a lei lá do Antigo Testamento. A lei do amor é você ser um bom esposo. Não, essa é a lei lá do Antigo Testamento. Não, a lei do amor é você não matar. Mas essa é a lei do Antigo Testamento. A lei do amor é a lei do Antigo Testamento. É por isso que Jesus a resumiu dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Os 4 primeiros mandamentos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os 6 últimos mandamentos. A lei de Deus é uma lei do amor, mas isso não é por causa de uma nova era. Isso é porque Deus sempre estabeleceu dessa forma. Nós precisamos conhecer a lei do Senhor, a lei da perfeita liberdade. É assim que Tiago a chama. Lei da perfeita liberdade. É por ela que nós vivemos. Você quer aprender a ser um bom esposo? Olhe para a lei. Você quer aprender a ser uma boa esposa? Olhe para a lei. Você quer aprender a ser um bom filho? Dê uma olhadinha na lei. E como que você vai ser um bom patrão? Vá lá, está na lei. E nós cumprimos, porque somos salvos, e agora podemos fazer isso. Antes não podíamos. Antes éramos incapazes de cumprir a lei. Até mesmo o ato que parecia mais amoroso de alguém sem Cristo era pecaminoso. Mas por causa da obediência de Cristo, por causa do Espírito que habita em você, você pode hoje cumprir a lei. Por isso conheça o que Deus tem revelado desde Gênesis até Apocalipse. Não ache que a sua vida diz respeito só ao que está registrado a partir de Mateus. Não ache que a bênção da igreja está descrita somente a partir de Mateus,
porque a igreja estava no Antigo Testamento como sombra. Israel é sombra daquilo que viria, da igreja. Nós temos isso exatamente nos sacramentos: circuncisão, Páscoa, batismo, ceia. Salvação no Antigo Testamento, crer no Messias. Salvação no Novo Testamento, crer no Messias. A lei nunca serviu para salvar. A lei nos aponta o caminho da salvação. A lei nos empurra para o único que pôde cumpri-la para nos salvar. É por isso que quando nós cremos em Cristo, nós obedecemos a Ele e somos submetidos ao sinal da aliança, e apresentamos os nossos filhos ao sinal da aliança, prometendo guardar os mandamentos e prometendo ensinar os nossos filhos a guardar os mandamentos. A submissão aos mandamentos só pode existir para nós crentes, para nós purificados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas veja mais uma realidade do sinal da aliança com Abrão. Ela marca a entrada no povo de Deus, ela aponta para a obediência requerida por Deus, ela aponta para a necessidade de purificação. Veja os versos 10 e 11, vai lá de novo em Êxodo capítulo 17. Verso 10: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ela marca a entrada no pacto, ela lembra de que Deus exige obediência aos preceitos, mas ela aponta para a necessidade da verdadeira purificação. No verso 10, todo macho era circuncidado. O que era a circuncisão? Era a remoção da carne do prepúcio da criança. Órgão genital masculino tinha o prepúcio, ele precisava ser cortado. Era um ritual de purificação, era um ato higiênico. Converse com um médico e você verá a higiene que há por trás disso. Mas o que significava esse ato de pureza, de purificação? Ele não era um ato em si mesmo. Simbolizava a importância da purificação de alguém, para que esse alguém pudesse estar diante de um Deus puro e santo. A ideia é de que ninguém pode se apresentar diante de Deus se for impuro. Você tem outras leis que apontam para essa impureza no Antigo Testamento. Se um homem tocar no cadáver, está impuro, não pode se apresentar para adoração. Se um homem comer determinados animais, está impuro, não pode se apresentar para adoração, a não ser que seja purificado. Se você não foi circuncidado, você não pode se apresentar para adoração. Porque para adorar um Deus santo e puro, é preciso primeiro que você seja purificado. Então esse ato apontava para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez de uma vez por todas. Porque a circuncisão feita pelos pais limpava parcialmente, apontando para a limpeza que só pode ser efetuada pelo Senhor. E há alguns textos do Antigo Testamento onde você aprende isso de forma bastante interessante. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10 diz assim, nos versos 12 em diante: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor
de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus dos céus, os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Veja o verso 16: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Sabe o que Deus está dizendo literalmente aqui, quando Ele diz, circuncidai o vosso coração? Literalmente Ele está dizendo, coloque no vosso coração a aliança. Não é só se apresentar o sinal externo, a aliança precisa estar no coração. Circuncide o vosso coração. O texto ensina então que o sinal externo não tem valor se não vier acompanhado de uma purificação interna, que só é feita por Jesus Cristo. Não é feito por pastores, não era feito pelos rabinos, não era feito pelos pais, não foi feito por Zípora, no filho de Moisés. Essa purificação, só quem pode fazer é o Senhor. É isso que nós vemos lá em Romanos capítulo 2, abre de novo Romanos. Romanos 2, versos 28 e 29, veja a lembrança de Paulo. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo valor não procede dos homens, mas de Deus. Por favor, atente bem no que eu estou tentando mostrar aqui. Algumas pessoas dizem, por que vocês batizam crianças, se elas não creem? É necessário crer para que seja batizado. Aí você fala, mas os filhos de judeus também não criam e eram circuncidados. Mas é outra história, a circuncisão não tem nada a ver com o batismo. Ora não? Não, o batismo é um sinal de que você creu, mas não é exatamente isso que Paulo diz que é a circuncisão. Olhe de novo para o texto. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou seja, quem é apenas circuncidado na carne do prepúcio, mas é judeu aquele que é de coração, aquele que crê. É a mesma coisa. O que Paulo está mostrando é que o sinal do Antigo Testamento apontava para a mesma realidade do sinal do Novo Testamento. Você crê em Cristo, o sinal é aplicado em você que creu. Mas e o meu filho que não crê? Você aplica por crer que Deus é o Deus da sua família. E você cria o seu filho como alguém que vai temer a Deus. E se um dia o seu filho disser, eu não quero saber disso, o sinal do batismo será para ele como o sinal da circuncisão, condenação. Ah, pastor, mas eu ainda não estou convencido. Eu acho que precisa primeiro crer para depois ser batizado. Necessariamente, então, você não deveria ensinar seu filho a orar, pois Deus não ouve a oração de incrédulos. Necessariamente, você não deveria ensinar seu filho a cantar louvores a Deus, porque Deus não ouve a oração de incrédulos. E se você crê que seu filho ainda é um incrédulo e por isso ele não pode ser submetido ao rito, a sua oração diante de Deus não é ouvida, porque Deus só nos aceita por meio de Cristo, por causa do coração. A teologia reformada entende que nós criamos os nossos filhos
como membros do povo de Deus. E se um dia eles se rebelarem, esse é um problema deles. Aqueles que não creem nessa teologia, criam os filhos como incrédulos. Até o dia que o filho disser, num acampamento de verão, eu aceitei Jesus. Mas faça um teste. Pegue várias crianças, coloque num acampamento de verão, músicas, sorvete, brincadeira, desenho, e no final diga quem quer aceitar Jesus. Faça a mesma pergunta todos os dias, e você vai ver que todos os dias as mesmas crianças aceitarão Jesus. Essa não é a prova que o seu filho crê em Cristo. A prova que o seu filho crê em Cristo é a transformação que você vê a palavra de Deus fazendo nele a cada dia, porque você está como um pai obediente, incutindo nele a palavra do Senhor, e vendo que o Espírito Santo está ministrando ao coração dele e levando-o à maturidade. É por isso que muitas pessoas que nasceram na igreja não sabem sequer o dia da sua conversão. E como eu disse e digo aqui várias vezes, não me canso de dizer, a minha esperança quanto aos meus filhos é que alguém pergunte um dia a eles, quando foi que você converteu? Eles digam, eu não sei, eu acho que eu sempre fui crente, desde que eu me entendo por gente, que eu oro, que eu canto e que eu amo o Senhor. Mas colocaram na cabeça dos filhos de crentes que eles precisam ter uma experiência. É por isso que eles vão lá para fora, acham que tem que experimentar de todas as loucuras do mundo. Agora eu tenho uma experiência. Você quer a experiência mais gloriosa do que nascer num lar pactual, do que ter pais que temem ao Senhor. Essa é a experiência gloriosa pela qual você deve louvar a Deus. Obrigado, Senhor, pelos meus pais que temem ao Senhor, que me ensinaram a tua lei, que apontaram para Jesus Cristo, aquele que purificou o meu coração, aquele que viveu em obediência no meu lugar, para que agora pela fé eu pudesse ter livre acesso ao Senhor, não por causa do que eu faço, mas por causa daquilo que Ele fez, e que está representado no sinal, na água, que significa o lavar regenerador do Espírito de Deus. O sinal da aliança aponta para essa purificação, mas ele aponta para a realidade interna. Coloque o coração na aliança, porque de nada vale a água na cabeça se você se afasta dos preceitos do Senhor, dos caminhos do Senhor. Pior, isso lhe serve de condenação. A circuncisão, era um sinal, portanto, de humilhação. Você é um impuro, você precisa ser purificado. Sabe qual foi o problema disso? O judeu pegou um sinal que apontava para a humilhação e transformou no sinal de orgulho, dizendo, nós somos circuncidados, vocês são incircuncisos. E começaram a usar o sinal como um sinal de exaltação. Veja Efésios capítulo 2, é exatamente isso que você tem ali, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, Paulo está dizendo à igreja, vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas. Paulo está mostrando exatamente isso à igreja. Sabe onde que se dá a verdadeira circuncisão? Colossenses capítulo 2, verso de número 8. E eu creio que esse é o texto mais claro, onde você vê a conexão entre a circuncisão e o batismo. Cuidado, que ninguém venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados,
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja aqui, a comparação de Paulo é que a circuncisão de Cristo é o batismo com Cristo. Fala, com água? Não. O batismo com Cristo é você morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. O batismo com água só simboliza esse. Mas Paulo faz a conexão perfeita. Nós não somos circuncidados por mãos humanas. Nós somos circuncidados pelo Senhor Jesus Cristo. Se o batismo tomou o lugar da circuncisão, o seu sentido é o mesmo. E se você um dia foi batizado e é membro da igreja, você precisa pedir ao Espírito Santo que o ajude a se adequar aos termos do pacto, que o ajude a olhar para a lei do Senhor e o ajude a amar a lei do Senhor, a santidade que há na lei do Senhor. Isso se dá por boas obras. O que a Bíblia chama de boas obras, meus irmãos, é tão somente a aplicação da lei na nossa vida e na vida do próximo. Essas são as boas obras que apontam para a realidade de que nós somos de Deus, de que Cristo já efetuou no nosso coração uma grande transformação. Agora, nunca transforme o sinal externo que diz que você é crente num sinal de exaltação, como fez o judeu. Lembre-se, quando você foi batizado, e do dia que você foi batizado, com alegria e com temor. Lembre-se que o batismo aponta para o fato de Deus ter purificado a sua vida, para você poder se apresentar diante dele, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, por meio de quem Deus nos olha como se nunca tivéssemos sido impuros, como se nunca tivéssemos cometido pecado algum, mas por causa dele. Não é por você, não é por causa do seu esforço, não é porque você tem uma boa índole, não é porque você é melhor do que os seus vizinhos, é porque Cristo é tudo em você. E se Ele é tudo em você, você vai querer viver toda a sua vida para a glória dEle. Lembre-se que fazer parte do povo de Deus é uma bênção. Para aqueles que foram batizados na infância, não achem que automaticamente vocês estão salvos. O batismo que os pais de vocês submeteu a vocês era com fé de que um dia vocês creriam. Então vocês que já estão aí adolescentes, que foram batizados na infância, pensem seriamente em como vocês vão viver a sua vida e em que dia que vocês por si mesmos professarão a fé e dirão: eu amo de fato a Jesus. Porque a alegria dos pais que apresentam seus filhos ao batismo é vê-los de fato crendo em Cristo, andando nos caminhos do Senhor. Seu modo de vida tem demonstrado essa purificação interna do Espírito. Você tem amado a Deus e ao próximo. Você tem buscado viver em santidade com o auxílio do Espírito. Porque são essas as evidências daquilo que Jesus fez na sua vida. Não, pastor, eu vou à igreja, eu vou na escola dominical, eu vou no culto à noite, eu vou até na quarta-feira, e quando tem reunião de oração, eu vou. Louvado seja o Senhor por isso. Isso é muito bom, continue assim. Mas isso não quer dizer muita coisa, não, se você, fora desse ambiente da igreja, vive como um ímpio. Se você só parece crente quando está na igreja, cantando e louvando a Deus. Venha à igreja, faça todas essas coisas, dando um testemunho para aqueles que estão
fora desse âmbito de que você, ao ir à igreja nos domingos e se colocar diante do Senhor, faz isso porque foi purificado e transformado pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que glorifica ao Deus que nos salvou, e é essa a evidência de que nós estamos de fato na fé. Pais que apresentaram seus filhos ao batismo, empenhem-se em instruí-los nos caminhos do Senhor, empenhem-se em servir de exemplo para eles diariamente, de vida e de piedade, e dependa do Senhor, do mesmo Senhor a quem você consagrou os seus filhos, rogando a Ele todos os dias que transforme de fato e de verdade o coração dos seus filhos. O sinal da aliança marca a inclusão no povo da aliança. Lembra que Deus exige obediência, aponta para a necessidade de purificação. Sem dúvida é uma bênção fazer parte da igreja de Deus. E o batismo marca o novo nascimento, o ingresso nesse povo. Como vimos, sendo o batismo o substituto da circuncisão, você tem as mesmas implicações. Deus exige a obediência perfeita. É por isso que você precisa louvar a Deus por Jesus Cristo, porque em tudo Ele foi obediente ao seu Pai, porque em cada preceito Ele se manteve fiel e morreu tão somente porque assumiu sobre si a sua transgressão, a sua culpa. Foi cravado pelas suas iniquidades. Louve o Deus que te trouxe das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Viva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o seu batismo não seja um sinal de condenação, mas uma constante lembrança da bênção de um dia ter sido transformado pelo Senhor. Ou se você nasceu num lar cristão, da bênção de Deus ter te dado pais piedosos que te ensinaram o caminho da salvação.